O profeta Joel disse na sua palavra: multidões no vale da decisão. E nesse mesmo versículo ele fala que o dia do Senhor está perto. E as multidões estão no vale da decisão. Eles não se decidem. Eles não sabem aquilo que querem para a sua vida, né? Não tomam uma decisão, né? Eu quero o Criador, eu quero fazer a sua obra, eu quero ser um instrumento na sua mão, eu quero aprender a te amar sobre todas as coisas, Criador. Né? Porque tudo começa através do amor. Como aquele versículo de Provérbio que nós já citamos hoje, né? Provérbios 8:17, que o próprio Criador mesmo falando que ama aqueles que o amam. Né? Então, uma coisa para nós pedir para o Criador nesses últimos dias é que nós possamos aprender a amar o Criador, aprender a ser sincero com o Criador, aprender a estar com o Criador nesses últimos dias. Nós vamos estar lendo Joel 3:14, né? O profeta Joel é pouco citado, né? Mas é o profeta Joel que profetizou a respeito da nossa salvação, né? E depois o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, repetiu a palavra do profeta Joel, né? Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32, né? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor nos últimos dias será salvo. Hebreus 2, versículo 3, fala de uma grande salvação. Fala de uma grande salvação. Será que vocês não estão desprezando esta grande salvação? É muito sério a mensagem. A palavra de Deus é muito séria, a palavra de Deus, né? Então nós vamos estar lendo Joel 3:14, que fala dessa multidão no vale da decisão, né? Hoje nós já falamos dos vales de ossos secos, né? Ossos secos. Ouça a palavra de Deus. Já falamos desse outro vale. E hoje nós vamos estar falando dessa multidão que está no vale da decisão. Né? A hora chegou. A hora é agora. O mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seus santos, a quem Deus quis revelar. Colossenses 1:26. Nós vamos estar lendo sobre este mistério. E este povo no vale da decisão tem que tomar a decisão certa. A decisão certa é agora. A decisão certa é aproximar de Deus e Ele aproximará de vós. Esta é a decisão certa para os últimos dias. O mundo se encheu de fantasias, né? Você vê que são tantas fantasias que se criam no mundo, né? Você viu agora, o governo está preocupado com o povo pobre. Olha a preocupação do governo, né? Olha só o tamanho da fantasia. O governo dará parabólica digital para o povo pobre. Mas por que essa preocupação? O que esse governo faz para os pobres? Entendeu? O que esse governo faz para os pobres? Não faz nada para os pobres, mas está preocupado em dar parabólica digital para o povo pobre que não pode comprar uma antena digital. Estão ouvindo? Vai na internet e vê se você tem direito nessa antena digital, entendeu? Quer dizer, é muita injustiça o que faz para o povo, né? Trazer a mentira para o povo, né? Você assiste um jornal, você vê que a maioria daqueles homens ali são vendidos ao sistema
para destruir o povo. Mas o assunto ainda não é esse hoje, né? A gente vai falando e vai aumentando creio que num outro vídeo vamos falar dessas fantasias malignas que os governantes colocam no povo. Porque o problema é mais grave daquilo que nós pensamos. Que a função deles, eles sabem. Se tirar Deus da vida das pessoas, eles podem escravizar as pessoas. Mas as pessoas que é imagem e semelhança de Deus, que tem temor de Deus, não é escravizada na terra. Entendeu? Mas o homem maligno sabe, se tirar Deus da vida das pessoas, né? Enche eles de fantasia, enche eles de leis contra o Criador. Eles vão abandonar o Criador e nós podemos escravizar eles. Entendeu? Essa é a mente deles. Mas o assunto não é esse hoje. O assunto é multidão no vale da decisão. Entendeu? Nós vamos estar falando hoje dos dois ataques do inimigo das nossas almas. Os dois ataques do diabo na mente das pessoas para destruir a mente das pessoas. Para as pessoas não se achegarem ao Criador. Estão ouvindo? Nós vamos estar falando e esclarecendo hoje esta passagem para ficar bem clara para vocês, ouvintes. Saber o que o adversário da nossa alma faz. Apocalipse 12, versículo 10, fala que o acusador dos nossos irmãos, entendeu? Acusador dos nossos irmãos. Porque às vezes o Criador até já perdoou, mas existe o acusador dos nossos irmãos, entendeu? Pega um pecado lá atrás e acusa o irmão hoje, entendeu? Quer dizer, Apocalipse 12, 10 fala do diabo acusador dos nossos irmãos. Então nós vamos estar meditando hoje sobre essas duas coisas que o inimigo fez na mente das pessoas, para as pessoas não enxergar o Criador. Nós vamos estar lendo, meditando e esclarecendo essas palavras, né? Porque tem coisas, você vê, que não se compra com dinheiro. Você pode comprar a verdade do Criador com o seu dinheiro? Você pode comprar o amor do Criador com o seu dinheiro? Não, jamais. Existem coisas que não se compra com dinheiro. A nossa salvação, o apóstolo Pedro falou, não foste com ouro, não foste com prata, não foste com coisas corruptíveis, que fossem compradas da sua vã maneira de viver, mas foste comprada com o sangue do Senhor Yahushua no madeiro. Entendeu? Então tem coisas que não se compra com dinheiro. Os homens de Deus dos últimos dias têm que saber dessas coisas que não se compra com dinheiro. Vamos ler então. Aqui está falando dos últimos dias, ó. Joel 3,14, ó. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Estão ouvindo? Pessoas no vale da decisão. Pessoas no vale para tomar uma decisão. Mas muitas vezes toma a decisão errada. Muitas vezes ouve os homens da terra. Muitas vezes ouve as igrejas gregas. Muitas vezes não teme o Criador e está temendo aos homens da terra. Entendeu? Nós devemos respeito, devemos carinho, sinceridade e amar os homens da terra como nós mesmos. Mas não prestar culto a eles, não adorar eles, entendeu? Adorar somente o Criador, que fez os céus e a terra, de acordo com o mandamento do anjo de Apocalipse 14, 6, né? Que é para nós prestar culto ao Deus que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez as fontes d'água, fez a nossa salvação, prestar culto a Ele, adorar a Ele, entendeu? Apocalipse 14, 6, a visão do anjo voando sobre o céu. É maravilhoso a palavra de Deus nesses últimos dias. Então, nós vamos estar lendo
2 Coríntios 4:4 de novo. Vamos trabalhar em cima deste versículo para esclarecer estas coisas hoje para vocês. Entendeu? Porque o diabo atentou contra a mente das pessoas para fazer duas coisas. Não ver a luz do evangelho. Entendeu? Nós vamos estar falando hoje quem é a luz do evangelho para vocês hoje, esclarecendo. E a imagem de Deus na terra. Quem é a imagem de Deus na terra para vocês? Entendeu? Deus é invisível, mas ele se fez carne e habitou em nosso meio. E disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se cumpriu a palavra do profeta Isaías. É Deus conosco. É Deus conosco. Então nós vamos estar lendo para o vídeo não ficar muito grande. 2 Coríntios 4:4, para a honra e glória deste Deus que fez os céus e a terra, nos quais o Deus deste século, esse Deus está com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem que é a luz do Evangelho? Nós vamos lá em João 12, em João 8, versículo 12, o Senhor Yahushua disse: eu sou a luz do mundo. Olha o valor desta mensagem. Então o Deus desse século cegou a mente da humanidade para quê? Para não deixar as pessoas enxergar a luz do mundo, que é o Senhor Yahushua. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito grande, mas leia lá, 8, versículo 12 de João, o Senhor Yahushua testemunhando. Esse testemunho não vale nada para vocês. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não anda em trevas. Isso não basta para vocês? E depois a parte B do versículo. Resplandeça a luz do Evangelho da glória de Mashiach, que é a imagem de Deus. Entendeu? É a imagem de Deus. Você queira ou não queira. Você aceite ou não aceite. Mas ele é a imagem de Deus. Entendeu? E quem que é a imagem de Deus para vocês? Se você não responder que é o Senhor Yahushua, o Deus desse século está na sua mente. Você tem que expulsar, você tem que lutar, você tem que brigar. O Deus desse século sair da sua mente, para você enxergar a imagem de Deus na terra. Ah, eu sou um Israel. Israel é aquele que luta com Deus. Entendeu? Você tem que lutar com o diabo para ele sair da sua mente. Para você enxergar a imagem de Deus na terra. Para você ser um Israel na terra. E depois que você ser um Israel, aí sim você vai lutar com Deus. Aí sim você vai lutar com Deus. Mas por enquanto você não é um Israel na terra. Porque você não enxerga a imagem de Deus na terra. Você não enxerga. O Deus desse século, você viu as duas funções dele. É não enxergar a luz do Evangelho. E quem que é a luz do Evangelho para você? Se você não disser que é o Senhor Yahushua, o Deus desse século, o diabo está na sua mente. Entendeu? Porque o Senhor Yahushua mesmo falou: eu sou a luz do mundo. E quem crê em mim não anda em trevas. Estão ouvindo? E depois, a imagem de Deus na terra. Vamos estar lendo Colossenses 1,15, ó. O qual não era, é. Está falando no presente. O qual é a imagem do Deus invisível. Você aceita ou não aceita? Hoje você pode não aceitar, né? Você tem o livre arbítrio, entendeu? Mas naquele dia você não vai ter a salvação, você vai para o julgamento.
o julgamento nós já falamos aqui. O dia do Senhor será trevas e não luz, assim como diz o profeta. Entendeu? Nós estamos falando aqui de uma grande salvação de Hebreus 2:3. Falando de uma grande salvação. E você não está ouvindo. Entendeu? O julgamento vai ser pelas obras. Eu já falei aqui, você não tem obras para ir para o julgamento do Deus vivo. Você não tem obras. Então busca a salvação da sua alma enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Olha o que Paulo pregou aos Colossenses. Confirma aí na sua Bíblia. O qual é a imagem de Deus invisível. E quem que é esse Deus invisível? Aquele Deus que João pregou 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas aquele anjo que Gideão falou com Gideão humildemente falou com ele: o senhor espere eu aqui, que eu vou em casa buscar o sacrifício para fazer para o senhor. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, esse é o Deus que se manifesta. Esse é o Deus invisível que se manifesta, que você não acredita, que você não busca, que você não presta culto para ele. Estão ouvindo? Mas Gideão disse que a hora que viu aquele anjo, falou: não, esse não é um anjo. O senhor espera um pouco, eu vou em casa, foi correndo, eu posso ver pela fé. Gideão correndo, buscar o sacrifício. Buscou o sacrifício, chegou e aquele Deus estava ali. Porque não se faz sacrifício a anjo. Né? Então, isso é a palavra de Deus. Né? O qual é a imagem de Deus invisível. Entendeu? O primogênito de toda a criação. Entendeu? Deus invisível se manifestou. Entendeu? O Deus invisível se manifesta. O seu tabernáculo é o primogênito da criação. Entendeu? O seu tabernáculo é Deus conosco, como diz o profeta Isaías. E depois o 26, fala deste mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a seus santos, os quais Deus quis manifestar. Entendeu? Este é o mistério de Deus. Que a Bíblia fala desse mistério oculto nos tempos e das gerações, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Então essas são as palavras, né? Você que vai tomar uma decisão nesses últimos dias, toma uma decisão em favor do Criador. Toma uma decisão de servir, de buscar e de estar com esse Deus que fez os céus e a terra. Estão ouvindo? Entendeu? E se liberte das coisas malignas, que são a dualidade, são a trindade, entendeu? Coisas que o Deus desse século cegou a mente das pessoas. Entendeu? Esse é o convite para os últimos dias. Aproxima de Deus e Ele aproximará de vós. E a pergunta fica no ar: quem é a imagem de Deus para vocês na terra? Quem é a imagem de Deus que fala na Bíblia? A imagem de Deus que fala em Levítico 26:11, né? O próprio Deus falando: colocarei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus. Quem é o tabernáculo de Deus em Apocalipse 21:3, que o anjo bradou do céu? Olha lá na terra, o tabernáculo de Deus andando entre os homens. É o próprio Deus com eles. Quem que é para vocês esse tabernáculo de Deus? Quem que é para vocês? Vocês não vão ser libertos? Vocês vão perder a salvação? Vocês vão para um julgamento sem obras? Pensa bem se vocês têm condição de chegar no julgamento do Deus vivo. E deixar a grande salvação agora é crer. É crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas crê no quê? Crê numa dualidade? Crê numa trindade?
Entendeu? É crer que ele se fez carne e habitou em nosso meio. É Deus conosco, como diz o profeta Isaías. É Deus conosco, como disse ele mesmo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Queria falar muito mais, mas o Criador é o que fala com vocês. Vocês vão orar, vão buscar, vão ouvir esta palavra e o Criador vai falar muito mais com vocês a respeito desta palavra. No nome do Senhor Yahushua. Amém.